O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sobre a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho, aquele pouquinho costumeiro de domingo, né? Nós celebramos o primeiro domingo do Advento. E neste tempo, nós somos convidados a experimentar o Senhor que vem em três características. Eu não vou dizer três vindas, mas é também três vindas. Mas uma vinda do mesmo Senhor, de três maneiras diferentes. A primeira, o Senhor que nos visita no cotidiano da nossa vida, no ritmo, né, do nosso dia a dia. Quantas experiências de visita de Deus nós fazemos no cotidiano? Se a gente for pedir aqui para descrever, a gente vai passar, né, horas e horas aqui descrevendo quantas vezes o Senhor nos visitou no cotidiano da nossa vida, nos acontecimentos do nosso dia a dia. A segunda, o Senhor que vem no mistério da encarnação. Como na oração do Ângelus, que nós rezamos, preparando para o início da missa. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Então, o Senhor que vem no mistério da encarnação, e é este o sentido primeiro da preparação deste advento que nós estamos vivenciando. Contemplar o mistério de Deus que se fez carne. É só nós. Não existe outra religião no mundo que relacione-se com Deus que tenha se feito homem. Nós somos os únicos. Porque todas as outras religiões, eles não acreditam na encarnação de Deus, que Deus tenha se feito carne. É um mistério grandioso do amor de Deus. Deus se amou tanto-nos que Ele mesmo se fez um de nós para nos resgatar. E a terceira é a vinda do Senhor no final dos tempos. O Senhor virá para julgar vivos e mortos. Nós compareceremos, como dizia o Evangelho domingo passado, nós compareceremos diante dele. Quando ele sentar no seu trono glorioso, nós compareceremos diante dele, para sermos julgados por aquilo que nós fizemos, de bom ou de ruim, ou por aquilo que nós não fizemos. Então essa é a terceira característica da vinda do Senhor. E estas três características, elas se faz também em forma de presença.
O Senhor nos visita, o Senhor se faz presente no cotidiano da nossa vida. Significa, o Senhor se faz presente e nos visita no mais profundo da nossa alma. O Senhor visita a nossa alma no cotidiano. O Senhor visita-nos no mistério da encarnação, o Senhor visitará-nos no dia da ressurreição final. Mas para experimentar esta presença, nós precisamos de 3 atitudes. 3 atitudes só. A primeira atitude é a oração. Oração. Aí você diz assim, mas padre, eu sou uma pessoa de oração, eu rezo o rosário todos os dias. Ótimo, parabéns. Mas você precisa de alguma coisa a mais. Você precisa aumentar a quantidade e a qualidade da sua oração. Porque, às vezes, cá entre nós, a gente reza sim, mas quando a gente se coloca em oração, a gente não consegue se concentrar. Ou isso não acontece com você? Não, né? Você tem mais facilidade e, portanto, só acontece com o padre. Né? Por isso que a oração é uma primeira atitude que nós precisamos ter. E uma oração dedicada com tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Entre as orações que fazemos, vem a participação da missa. Se puder participar da missa todos os dias, né, ótimo. Aqui em nossa igreja paroquial não tem missa todos os dias, mas nós temos missa, né, durante a semana em todas as comunidades. Então, se você quiser participar de missa, mas é lá na comunidade X, é muito longe, padre, não dou conta de ir, não. Pois é. Perdeu a oportunidade da visita do Senhor. Então, se você pode missa todo dia, participe da missa todo dia. Como forma a mais de oração. Mas se você já tem o seu horário reservado para oração todos os dias, acrescente uma visita ao Santíssimo Sacramento durante a semana. Fica lá 2 minutinhos, 3 minutinhos, 1 hora. Se você disponibilizar de todo esse tempo, fica lá. Diante de Jesus em adoração. Fazendo algo a mais neste tempo de oração. Né? Dedicar uma oração de qualidade. Um diálogo profundo com o nosso Senhor. Conversar com o nosso Senhor de coisas que estão aí dentro do seu coração, que faz tempo que você nem fala com o Senhor. Talvez você já tenha falado para todo mundo. Talvez você já tenha falado até para o psicólogo. Mas para Jesus você não falou ainda de certas coisas que estão aí. Experimenta falar para ele num diálogo. Eu acho que os psicólogos irão ficar sem serviço se você fizer isso. Porque não vai mais ser necessário o trabalho do psicólogo, porque o Senhor vai resolver. Os psicólogos não fiquem bravos com o padre, tá? O trabalho de vocês também é muito importante, viu? Mas essa disciplina, veja, para isso precisa disciplina. E não precisa ser a noite toda, não. Pode ser 1 minuto por dia. Se você fizer 1 minuto por dia, fizer com profundidade, sentir a presença do Senhor naquela oração, pronto, você vai passar o resto do dia com a lembrança daquela presença. Esse é só o primeiro, né? Esses são 3, né? A segunda atitude é a atitude de escuta atenta da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus penetrar profundamente o coração e levar a uma conversão de vida, a uma mudança radical de vida. E aí, para isso, ajuda o sacramento da reconciliação, o sacramento da conversão.
Então, se prepare para uma boa confissão, faz um bom exame de consciência e não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio de procurar um sacerdote, este que vos fala, ou qualquer outro sacerdote, para você fazer a sua confissão com profundidade, sem máscara, sem frescura, sem fingimento. Esse é um caminho. E deve ser fruto da palavra de Deus proclamada, escutada, meditada, ruminada, que transforma, que muda, que nos dá novo ânimo, que nos enche de esperança. Aí você fala assim, mas padre, eu não tenho tempo não para ouvir a palavra de Deus. Esqueça o celular um pouquinho. Deixa de usar o celular, use o celular como for necessário. Né? Porque também alguns trabalham com o celular e etc. Ou recebe, né, precisa comunicar-se com alguém importante, tudo bem. Mas nos momentos em que não é necessário, esqueça um pouquinho dele, se desligue do celular. Deixe o celular de lado um pouquinho. Distancie o celular da sua cama. Põe o celular lá na sala. Para não ficar perto da cabeceira da cama. Você não pegar, a primeira coisa que você faz, acorda, vai lá, pega o celular e já manda mensagem para 300 pessoas logo de manhãzinha porque já pegou no celular. Você não faz isso, né? Eu tenho certeza que você não faz isso. Mas deixa o celular lá de lado. Você vai encontrar tempo para você ler, para você saborear, para você rezar, para você meditar, para você contemplar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai suscitar em você desejo de mudança, desejo de transformação, e você vai querer amar mais e mais nosso Senhor, e você vai buscar amar mais e mais, e vai crescer no amor e crescer na virtude. Terceira atitude, meditação. Meditação com algum tema específico. Por exemplo, o perdão, a misericórdia, a caridade, a solidariedade, o socorro para com os necessitados, a esperança, a fé. Você pode escolher algum tema para você meditar. As virtudes teologais, por exemplo. E assim por diante, existem inúmeras possibilidades. Livros de espiritualidade, textos clássicos da espiritualidade cristã, como, por exemplo, aquele livro famoso, que eu gosto muito, que não é um livro de leitura, A Imitação de Cristo. Pegar um tema lá da imitação de Cristo e meditar e saborear e aprofundar e pedir ao Espírito Santo que dê a você a graça de viver aquilo que diz o livro, como também as práticas de amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, maravilhoso também. Você pode encontrar, estou dando duas opções só, existem inúmeras opções de livros de espiritualidade que podem nos ajudar a viver bem esse tempo do advento e meditar para que a presença de Jesus, a presença de Deus no cotidiano seja saboreada. Saborear a presença de Jesus, a saborear a presença de Deus no cotidiano nos leva a uma vigilância, nos leva a ficar atento aos movimentos do Espírito em nós e aquilo que Deus quer de nós, e não nos distrairemos, nós permaneceremos atentos com o nosso coração fixado em Jesus, esperando a sua chegada, e esperando, não como quem espera um táxi, ou como quem espera o ônibus, ou como quem espera o trem, esperando com um movimento de conversão, caminhando, indo ao encontro do Senhor que vem, experimentando a sua presença no cotidiano, experimentando a sua presença no mistério da encarnação e preparando-se para a sua presença, para a sua chegada no fim dos tempos, quando ele vier para julgar vivos e mortos. São dicas pequenas, simples, que você pode fazer. Que você pode fazer. Então, prepare-se, vigie, para que o Senhor não te encontre dormindo quando Ele chegar. Viva bem este tempo. Cuide da salvação
de sua alma. Cuide do seu amor para com Deus. Procure crescer no amor, no seu amor para com Deus, né? E deixar que este amor tão estupendo de Deus, que se fez carne e veio nos visitar, possa verdadeiramente nos dar a graça que necessitamos para viver com Ele e para viver somente da sua graça e não termos o coração apegado a nada deste mundo. Eis a dica. Se servir, use-as. Se não servir, reze mais. Se servir, use-as. Se não servir, reze mais. Reze do seu jeito, reze no seu tempo, reze do jeito que o Senhor te inspirar, mas prepara-te, abra o teu coração e deixa o Senhor chegar, o Senhor te visitar numa visita suave e amorosa. Que assim seja. Creio em Deus, Pai todo